olhando para esse resultado do segundo turno, a gente não teve nenhuma grande surpresa, né? Enfim, se a gente contasse todos esses resultados para alguém que olhou as pesquisas Datafolha e Quest, por exemplo, na última sexta-feira, ninguém diria, nossa, enfim, algo fugiu absolutamente. Algumas vitórias apertadas, a gente já esperava que ocorresse, né? Enfim, Fortaleza, enfim, São Paulo, a questão que o que me parecia era se a diferença ia ser um pouquinho menor ou um pouquinho maior, mas eu não tinha grande expectativa de que o Boulos pudesse fazer mais do que 45% dos votos válidos, por exemplo. Ele fez 40 e um pouquinho, enfim, contando uma abstenção alta, tudo, enfim, eu acho que está no jogo. O que eu acho que a gente vai ter que debater, e a gente não vai resolver isso agora, né? É mais do que falar os dados, vai construir interpretações, né? Porque tem coisas que a gente não consegue medir e que nós olhamos e apontamos de maneira muito rápida, né? Enfim, eu acho que a primeira delas ok, Gilberto Kassab, que talvez um ponto, é o grande vencedor das eleições. Ninguém vai negar que o Kassab tem um papel central e que seus 880 prefeitos são relevantes, né? Mas tem uma ponderação que eu acho que é muito importante ser colocada e tem sido pouco feita, que é compreender que quando a gente chama o PSD de partido e vê a sua vitória, e quando a gente chama sei lá, vamos esquecer o PT, o PSOL de partido, a gente está lidando com instituições que não operam da mesma maneira necessariamente. Quer dizer, óbvio que Gilberto Kassab ganha força no ministério, ganha força no parlamento, ganha força na imprensa quando ele mostra isso. Mas a gente não pode pressupor que o Kassab tem uma influência onipresente ou uma possibilidade de impor sua perspectiva para esses 880 prefeitos, sobretudo para alguns que são as joias da coroa, né? O quanto o Kassab influencia na trajetória do Eduardo Paes, o quanto o Kassab influencia na própria trajetória do Fuad Nomano, isso, para a gente pensar uma vitória grande do PSD. Sim. Eu acho que é algo, mas não dá para pensar que eles são, digamos, figuras completamente vinculadas a um kassabismo. O que é mais difícil de separar o joio do trigo, o Eduardo Paes, ele é uma figura que não necessariamente é o mesmo de outros personagens do PSD, porque o Eduardo Paes, por mais que ele tenha negociado uma ambiguidade ou outra ali em relação à pauta, e que o Eduardo Paes tem uma trajetória identificada ao campo da direita, o Eduardo Paes é alguém que não chegou a flertar com o bolsonarismo. Não necessariamente por valores puros, mas talvez pelos embates que ele enfrentou, né? Ele é derrotado pelo Witzel, ele passa, digamos, a enfrentar o Cláudio Castro, isso. Outras figuras do PSD são figuras que estavam na coalizão do Bolsonaro em 18, que saem em 22, né? A gente tem que separar nessa centro-direita, direita, centrão, quais que são atores que querem criar minimamente um polo que não é submetido ao Lula, mas talvez não queira ser submetido também ao bolsonarismo, que quer realizar essa terceira via, que é o sonho de tanta gente da imprensa, mas que até agora demonstrou pouca força eleitoral em eleições nacionais, ou são figuras que, enfim, eventualmente enfrentaram aqui e acolá até um bolsonarista ou uma figura da ultradireita, mas estavam firmemente, ideologicamente, nas coalizões do Bolsonaro. Isso quer dizer, Eduardo Paes é uma coisa, Sandro Mabel, que estava lá apoiado pelo Caiado, ou o próprio Caiado, né, e seus aliados, enfim, em Goiás, são outra coisa, né? Enfim,